Então, vamos lá, começar nosso estudo de hoje, né? Tem 2 semanas que a gente não se encontra. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, perguntar antes da gente seguir? É só abrir o microfone e falar, tá? Se quiserem. Mas antes disso, vamos fazer nossas preces, né? Aí depois a gente já começa com tudo. Deixa eu compartilhar aqui. Então, as preces iniciais são sempre um momento e a oportunidade da gente voltar o nosso coração e a nossa mente para o Dharma, né? Preparar o nosso coração e nossa mente, nos conectar, o coração e a mente dos nossos mestres, de Guru Rinpoche, de todos os nossos lamas, professores, todos aqueles que nos inspiram e nos ensinam o caminho do Dharma. Dessa forma, fazendo a nossa presença, a nossa atenção para este momento, nós recitamos juntos a prece de 7 linhas. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid, e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Om Morgen Yogi Nujatsan Pema Gesardon Pula Yatsen Chogi Lodrupne Pema June Jesudra Cordo Kandro Mampeku Keki Jesuda Truki Jindi Lati Sheksu Som Guru Pema Siddhi Om Orgen Yogi Nujatsan Pema Gesardon Pula Yantsen Chogi Nodrupne Pema June Jesudra Cordo Kandro Mampeho Keki Jesu Dagruki Jende Lati Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Chodan Tsochi Chonanda Jancho Bardo Dani Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonante Drola Pentir Sanjay Drupasho Sanjay Chodan Tsochi Chonanda Jancho Bardo Dani Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonante Trova Pentir Sanje Drupasho. Muito bem. É, eu separei uma prática para a gente fazer juntos, que eu acho que tem uma relação com essa parte final, né, que a gente vai contemplar aqui hoje. Então, eu acho que seria interessante a gente fazer a prática antes da gente seguir com a leitura e a contemplação, né? Então, vamos nos preparar. É uma prática guiada pelo Lama Alan Wallace no retiro do Dharma Tolo. E aí, vamos fazê-la juntos, então. Deixa eu só encontrar.
We begin as always by settling body, speech and mind in the natural state. Nós começamos, como sempre, estabelecendo corpo, fala e mente em seus estados naturais. And now for a couple of minutes, while letting awareness remain in stillness in its own place, with your peripheral awareness, simply note the rhythm of the breath. E agora, por alguns instantes, enquanto a consciência repousa em sua própria base, perifericamente note os movimentos do fluxo da respiração. If you find it helpful, you may count 21 breaths, one brief count, at the end of the meditation. Se você quiser, você pode contar 21 respirações, contando brevemente ao final de cada inspiração. And between counts, let your conceptual mind be as silent as possible. E entre as contagens, deixe a sua mente conceitual o mais silenciosa possível.
Now let your eyes be open. E agora deixe os olhos abertos, All of your senses open. todos os seus sentidos abertos. And while continuing to rest your awareness in its own place, unmoving, clear, and cognizant, let the light of your awareness flow out and illuminate all of the 6 domains of experience, the 5 sensory and mental. Enquanto você mantém a consciência repousando em sua luminosidade, quietude e cognoscência, deixe a luz da sua consciência iluminar todas as aparências dos 6 sentidos, incluindo a mente. We return to a familiar theme, and that is sustain the stillness of your awareness in the midst of the movements of appearances of all 6 kinds. Nós voltamos a um tema familiar, que é manter a quietude da consciência em meio ao movimento das aparências dos 6 sentidos. And as the Buddha stated, in the seen let there be just the seen, in the heard, just the heard, in the felt, the somatically felt, let there be just the felt, and in terms of the space of the mind and what is mentally perceived, let there be just the mentally perceived. E como o Buda afirmou, no que é visto, deixa ver apenas o que é visto. No que é ouvido, deixa ver apenas o que é ouvido. No que é somaticamente sentido, deixa ver apenas o que é somaticamente sentido. Em termos de aparências mentais, no que é mentalmente percebido, deixa ver apenas o que é mentalmente percebido. In other words, try to see as nakedly as you can the mere appearances that are arising from moment to moment, presenting themselves to you, prior to the many conceptual constructs and imputations, labels, that we project upon appearances. E quietamente observe o mais diretamente possível as aparências que se apresentam para a sua consciência, antes da imputação de qualquer rótulo, de qualquer conceito sobre elas.
Now we shift over into the practice of Vipassana. E agora nós passamos para uma prática de Vipassana. And examine closely how the conceptual mind imputes labels upon appearances in the 5 sensory domains. E examinamos atentamente a forma como a mente conceitual imputa rótulos sobre as aparências dos 6 sentidos. And thereby impute objects out there that bear these appearances as their attributes. E como ele imputa objetos estando ali fora que têm esses atributos e esses rótulos. And note how the conceptual mind generates the thought I, me. E note como a mente conceitual gera os conceitos de eu, meu. And examine closely upon what is this concept or label imputed. E observe atentamente sobre que base esses conceitos e rótulos são imputados. Is it in fact designated upon you, yourself, or something that is not you? O rótulo eu e meu é imputado sobre algo que é de fato você mesmo ou sobre algo que não é você?
As concepts and labels are imputed upon outer appearances, observe how the mind objectifies and creates objects. À medida que os rótulos e conceitos são imputados sobre as aparências externas, observe como a mente objetifica, cria objetos. And as the conceptual mind imputes concepts and labels upon inner appearances, observe how it subjectifies or creates a subject of I. E conforme a mente conceitual imputa rótulos e conceitos sobre aparências internas, observe como a mente subjetifica, cria o sujeito, um eu. And whenever your mind conceptually imputes thoughts or labels, examine closely. E sempre que a sua mente imputar rótulos e conceitos, observe atentamente. Asking, is the basis on which the imputation is projected, and that which is imputed, the object that is imputed, are they the same or are they different? Observe se a base sobre a qual os rótulos e conceitos são imputados e os objetos que são criados a partir disso, eles são iguais ou são diferentes? In short, examine closely and identify what is the basis of imputation, what are you projecting upon, and what is the object or subject that is projected or imputed, designated. Em resumo, observe atentamente a base sobre a qual um conceito é imputado, o conceito que está sendo imputado e o objeto que surge dessa imputação.
Com seu tempo, vai retomando a interação com a tela. Foi tudo bem por aí? Sempre bom a gente começar dedicando esse tempo inicial para a Tá sem som. prática. Tá ouvindo? Agora sim? Tá funcionando. Lele. É muito bom, né, a gente começar o nosso estudo assim com uma prática formal, porque abre um espaço e a orientação do Lama sempre nos traz também para um posicionamento de mente que vai se alinhar, né, que vai estar alinhado com o conteúdo que a gente vai contemplar. Especialmente essa prática que eu escolhi para a gente fazer hoje juntos, é uma prática de Vipassana, né, que ele colocaram na descrição, como, deixa eu conferir aqui, transformando obstáculos em caminho, que é a parte que a gente vai entrar daqui a pouco, né, no ponto 3 do nosso estudo, e é a forma também que eu achei para a gente finalizar esse ponto 2, onde nós contemplamos, buscamos cultivar em nós a bodhicitta absoluta e a bodhicitta relativa, né, e é uma forma, a gente precisa sempre trazer isso para a nossa prática formal, né? Essa prática específica ou qualquer outra dessa forma, né? Que o Lama tem várias guiadas para a gente poder fazer, para contemplar mesmo onde é que está essa solidez desses objetos e de tudo isso que nós identificamos e nos relacionamos como eu, como meu, e que a gente dá tanta solidez e que é a causa fundamental do nosso enrosco com toda o samsara, né? Então a gente precisa sempre que possível fazer uma prática como essa, sempre, sempre, né? Então, se a gente pudesse lembrar disso todo dia, no nosso movimento no mundo também. Mas a gente precisa trazer isso para a nossa prática formal, para que quando a gente estiver, né, lá no movimento do mundo, percebendo que a gente está enrolado nesses objetos que a gente reifica, ou no nosso próprio autocentramento, né, nesse eu que merece tudo, que não pode ser contrariado, isso arrefecer um pouco a força e a gente não sofrer tanto, né? na, na nosso encontro com as questões do mundo, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Senão eu falo demais. A única coisa é que eu perdi a orientação do Lama porque a minha internet caiu e eu não percebi. Faz parte. Abre espaço e... Fiquei lá, na consciência, nos movimentos da mente, mas só isso. Eu vi que não tinha mais, não tinha mais, eu lá fazendo. Aí eu olhei para a tela e vi que estava tudo escuro. Acontece, Cris. Depois você faz, você ouve o áudio e a prática, né? E faz. Alguém quer falar? Senão a gente segue na leitura, porque na verdade essa prática, essa parte que a gente vai ler hoje vai falar muito sobre isso, né? Sobre essa prática que o Lama nos conduziu. Então vamos lá, vou só recapitular um pouquinho de onde a gente parou, né? Então a gente está contemplando aqui no aspecto da bodhicitta relativa a prática de Tonglen, né? Dar e tomar, a gente já cobriu essa parte do Tonglen, e aí o Lama trouxe para a gente uma forma de fazer a prática no nosso movimento engajado lá no mundo, né? De combinar os dois movimentos, de tomar o sofrimento do mundo e oferecer ao mundo, às pessoas em sofrimento, as nossas alegrias, as nossas virtudes, né? Combinando os dois com a respiração. Então, quando a gente inspira, a gente toma o sofrimento daquele ser que está na nossa presença, ou que está na nossa presença física ou mental. A gente inspira tomando para nós esse sofrimento dessa pessoa, desse ser, e expira direcionando a ele a nossa alegria, a nossa virtude, né? E tudo aquilo que a gente tem de bom, para que essa pessoa possa realmente desfrutar da felicidade genuína, né? Encontrar os meios, as causas da felicidade genuína. Aí a gente seguiu com o Lama nos trazendo 3 objetos, 3 venenos e 3 raízes da virtude.
que os 3 objetos, só recapitulando, refrescando a memória de vocês, né? São as pessoas, né? Os seres, a gente encontra pessoas e não só pessoas, né? Qualquer objeto. E categoriza em 3 cestos, né? Aqueles que a gente gosta, aqueles que a gente não gosta e aqueles aos quais a gente é indiferente. Esse surgimento desses 3 objetos traz consigo 3 venenos. Aqueles objetos ou seres, né, que a gente gosta, traz, imbuído já nessa relação, o veneno do apego. Aquele que a gente não gosta, que a gente traz junto o veneno da aversão. E aquele que é neutro, vem junto com ele o veneno da indiferença. Então, são os 3 venenos, e a partir daí nós temos uma possibilidade de contemplar e fazer surgir as 3 raízes da virtude, que vão, através, ele diz aqui bem bonito, né? Através de uma alquimia emocional, o apego vai ser transmutado em bondade amorosa, a aversão vai ser transmutada em compaixão, e a indiferença vai ser transmutada em equanimidade. Então, a gente cobriu até esse ponto na semana, há 15 dias atrás, né? E a gente segue a partir daqui, então. Tudo bem? Refrescou a memória aí? Então, vamos seguir. Aí a gente segue aqui. Em tudo que fizer, pratique com palavras. Ao iniciar qualquer tipo de atividade, você pode fazer essa prática, expressando discretamente em voz baixa o desejo que o sofrimento e as fontes de sofrimento de todos os seres sencientes amadureçam em mim, que as causas do meu bem-estar amadureçam em todos os seres sencientes. Essa é a prática final para o cultivo da bodhicitta relativa e completa o segundo ponto do treinamento da mente em 7 pontos sobre o cultivo da bodhicitta absoluta e relativa, sabedoria e compaixão, o coração e a essência da prática budista. Não basta treinar nas preliminares, no primeiro ponto do treinamento da mente, e depois treinar nas 2 bodhicittas, o segundo ponto. Temos que nos assegurar repetidas vezes de que o que estamos praticando é o Dharma genuíno. Como avaliar a prática espiritual? O Buda viveu em um momento em que havia muitos professores e ensinamentos, e uma pergunta frequente de potenciais alunos era por que alguém deveria segui-lo e não seguir outro professor. Havia muitas opções, assim como há agora. Quando uma comunidade conhecida como Kalamas relatou ao Buda a dúvida e a perplexidade em face da diversidade de professores e ensinamentos aos quais haviam sido expostos, ele respondeu: Sim, Kalamas, é apropriado que vocês tenham dúvidas, que vocês se sintam perplexos, pois a dúvida surgiu em uma questão que é duvidosa. Agora vejam, Kalamas, não sejam levados por relatos, tradições ou por ouvir dizer. Não sejam levados pela autoridade de textos religiosos, nem por mera lógica ou inferência, nem refletindo sobre aparências, nem pelo prazer em opiniões especulativas, nem por possibilidades aparentes, e nem pela ideia. Este é o nosso professor. Porém, ó Kalamas, quando souberem por si mesmos que certas coisas não são virtuosas, e erradas e ruins, então abandonem-nas. E quando souberem por si mesmos que certas coisas são virtuosas e boas, depois aceitem-nas e sigam-nas. A experiência, né? É praticando, né? Existem 2 critérios para julgar a eficácia desse caminho. Um critério relaciona-se com a tendência poderosa e profunda de fixar-se em uma noção reificada de eu. Nos ensinamentos budistas, a reificação do eu é a delusão fundamental e a raiz do sofrimento. A prática será eficaz se a reificação do eu estiver diminuindo, se as palavras de ofensa não encontrarem um alvo com tanta facilidade, se a sensação de eu sou estiver ficando mais leve. O segundo indicador principal de sucesso na prática budista refere-se ao autocentramento, a noção de que seu próprio bem-estar pessoal é sua prioridade número 1. Essa é a atitude que proclama eu e meu primeiro. Se achar que sua prática não está atenuando o autocentramento,
você precisa encontrar outra prática. Ele está nos dando orientação, né, gente, muito claro para a gente, como é que a gente vai observar, não é só numa confiança cega. Há uns encontros atrás, não sei se no último ou antes, o Darcy trouxe essa questão do professor, né? Levantou essa questão. E aí é uma forma da gente verificar também, não só o professor, mas principalmente se esse é o caminho adequado para a gente. Será que esse caminho que a gente está seguindo, ao longo desse texto que a gente está contemplando e praticando juntos, né? Será que ele está nos apoiando, nos ajudando a diminuir esse autocentramento, a diminuir a reificação desse eu? E essa ideia do que eu e o que é meu, considerado meu, são prioridades, né? E devem ser atendidos antes de tudo o resto. Será que ele está diminuindo essa noção autocentrada, reificada? Se a gente perceber isso, né? Eu acho que está funcionando. É isso que o Lama está dizendo, está funcionando. E a gente siga, né? Siga nesse caminho, porque está funcionando. Se a gente não perceber que está tendo essa diminuição, aí a gente observa o que, que pode estar falhando na nossa prática. Será que esses são os ensinamentos adequados para a gente? Ou será que a gente está praticando da forma correta, né? Então, todas essas observações, porque a gente vai sempre lembrar que não é um caminho para a gente só ouvir e estudar e aprender cognitivamente, né? É um caminho de experiência, de transformação. Então, a gente precisa fazer essa verificação. E é isso que o Lama está nos dizendo também, né? Além de tanto mais. Sem Cris, desculpa. O que eu achei muito importante foi quando ele fala que as ofensas já não nos atingem tanto. Isso é uma coisa que a gente não presta atenção, né? Quer dizer, quando a ofensa não se torna pessoal, né, tão forte que você desperta aquela raiva ou retruca, né? Então é que você realmente já está trabalhando alguma coisa em relação ao seu eu, né? Com certeza, com certeza. Quando se encontra um alvo, né? Tem uma ofensa que encontra um alvo, o alvo é esse eu reificado, né? Se esse eu não está reificado, se ele não tem essa solidez, se a gente entende isso, né? E se tem isso como uma forma de compreensão da nossa relação, não tem alvo, né? A flecha pode ser jogada assim, mas não tem um alvo que ela vai acertar, né? É muito bom a gente perceber isso, né? Muito bom. Sim, Aninha, o Paulo. Então, eu vejo no início do texto, né, quando fala da compaixão, é o que eu tenho mais dificuldade. Ontem eu estava vendo o jornal e eu vi aquela matéria em que Israel, no caso o Netanyahu, joga aquelas 3 bombas em cima dos carros de ajuda humanitária para levar comida para os palestinos. Aquilo, ai, me atingiu de uma tal maneira, sabe? Que eu vejo que é uma, sabe, que se eu pudesse, eu pegasse aquele homem, transformava ele num bicho afogado no meio do, sabe? Porque eu tenho uma dificuldade, porque assim, gente, como é que pode um, e ainda fala dele, eu disse assim, isso é um veneno para mim, eu acho que eu vou ter que me isolar, porque quando ele fala que isso é passível de acontecer numa guerra, porque né, houve um equívoco, isso aí, sabe, aquilo lá, e aí eu vi o veneno entrando dentro de mim, e eu tive que até fazer assim, depois das 9 respirações que eu faço, que não me aliviou, tá, mas foi pouco, eu senti, tive que botar uma música, botar assim para dormir, ficar no chakra da garganta, porque para mim, olha, é muito difícil, realmente, sabe? Sim, Essa questão. eu entendo perfeitamente, é muito difícil mesmo. Muito, muito. E para gente que não, para nós, né, que não somos ainda seres realizados, é difícil não sentir um ódio mesmo diante de uma situação, ver e ficar indiferente, né? Ou, faz parte. É muito difícil. Agora, é um ponto importante, né, da gente lembrar sempre, no cultivo da compaixão. Nós vamos começando devagar, né? Quando a gente realmente conseguir incluir seres como esses, a gente já vai estar
perto ou na perfeição da prática, né? A realização completa, assim. A gente ainda não está nesse ponto, né? Não estamos ainda, porque a Você gente. sabe, você sabe que uma das coisas que veio na minha cabeça é para me tirar disso, né? Também era essa coisa do samsara, né? Tipo assim, Ana, você tá no samsara e é disso que você vai esperar mesmo, coisa é isso que você vai poder esperar. Aí veio os ensinamentos do Gespendi, né? Que assim, que eu fiquei pensando, como é que um homem que está passando por uma vida boa, porque ele tem comida, ele tem saúde, né? Não emergiu nenhum karma ruim que detonasse esse homem. Quando é que vão ser detonados os karmas dessa criatura? Aí, sabe, vem um questionamento, vem uma confusão, sabe? É complicado. Sim, é super difícil. Mas aí, Ana, eu acho, falar da minha experiência, eu acho que ela é útil para todos nós, né? Porque a gente se envolve mesmo e isso gera aflição, é um veneno, né? Você ingere o veneno e a mente fica aflita, atordoada. E aí é bom ter esses meios hábeis que você encontrou, né? Que você tenha, a partir de tudo que você já caminhou e Uhum. aprendeu. As 9 respirações, a música que tranquiliza, focar na purificação do chakra, né? Tudo isso são os meios hábeis, assim, que são super úteis para a gente não ficar imerso na aflição, que é causada por esse veneno que a gente ingere, né? Quando vê lá a notícia, a gente tomou um golinho do veneno. E aí, observar também o nosso comportamento. Se a gente vai ficando buscando mais e mais e mais detalhes das notícias que geram em nós essas aflições. Aí não buscar tanto, sabe? Não estou dizendo que é seu caso, mas eu digo para todos nós, assim, não ir vamos nos informar o suficiente para saber, lógico, o que está acontecendo no mundo e ter a nossa postura diante de tudo, né? A nossa posição dentro do que é possível. Mas não de forma, assim, a ir buscando, 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 para gerar mais aflição, sabe? A gente se informa, Aham. sabe de tudo isso, mas não vamos mergulhar mais nos detalhamentos, assim. Para quem dá conta, né, e sente que isso não gera uma aflição tão grande, é só uma sugestão minha, assim, eu passo falando para mim mesmo. Porque Sim, às vezes a gente vai buscando mais causas de aflição, né? E aí quando a gente vê, a gente está verdade. enlouquecida. E aí não faz sentido, assim. Mas é muito difícil, eu compartilho da mesma dificuldade que você sente em relação a esse tema e essas pessoas, né? E tem um ponto também que a gente ainda não consegue entender o Sansara, porque o Sansara é louco demais para ser entendido, né? Mas uma coisa é certa, marcas kármicas é a força do karma opera agora e depois, né? Em todos os lados, inclusive para esse ser, né? Em algum momento isso vai surgir. O karma relacionado a essas ações vão amadurecer, né? Mas é bom a gente também nos fixar nisso, né? A gente compreende Sim, isso e abre o espaço, né? Mas é muito difícil, eu sim. compartilho da mesma dificuldade sua. Sim, Cris. Pode deixar. Você, Aninha, está transbordando de compaixão, né? Ele é que não tem nenhuma. Então, ele é um pobre coitado, porque está acumulando aí um monte de karmas. Você está transbordando de. A sua aflição, a sua raiva é de tanta compaixão que você tem por esses seres todos que estão trabalhando. Eu também sinto isso. Eu também fiquei. A gente fica revoltada, né? Mas a gente está com compaixão. Eu acho que a compaixão nos. Não sei se a palavra é redime, mas minimiza um pouco a raiva que a gente sente desse ser que é uma pessoa que não tem nada, né? Ela é vazia, oca, né? Sim, Roberto. Eu acho que a gente já tem o diagnóstico de que essa aflição da raiva e tal faz mal para a gente, já é uma boa coisa. Porque a gente não tem o energia off para apertar o botão e não acontecer, né? Mas aí quando a gente já sente, como a Ana falou, ela falou, poxa, eu senti aquilo, eu ainda tenho que fazer mais coisas e tal, uma prática para quê? Então, isso é uma coisa que eu acho ótima, que a gente está, pelo menos, já tendo essa percepção. E outra coisa que a Aline falou, que também a gente consegue, com a prática, antídoto. Mas que o veneno é muito, muito forte,
o antídoto não vai dar jeito. Então a gente tem que tomar um certo cuidado para não ir procurar mais veneno quando a gente não tem um antídoto suficiente, né? Pode entender. Você fala, eu tenho um antídoto de uma picada de cobra. Se eu for picado por 20, não adiantou. Então, essas coisas também são importantes. Tem certas coisas assim, que eu, às vezes, estava vendo, um troço. Aí eu achei até uma coisa, um documentário interessante, mas depois eu falei, não, não vou ver mais. Porque documentário sobre coisas muito assim pesadas, às vezes também atrapalha a gente. A gente não vai conseguir resolver. E se a gente está querendo realmente ter uma operação menos autocentrada, que não vai ser indiferença, que às vezes as pessoas confundem equanimidade com indiferença. Assim, como você não Uhum. ficou? Coisa, olha que absurdo. Eu falo, é horroroso e tal. Mas é porque se a gente acredita mesmo que tem uma realidade última que faz com que a gente encontre o nosso próprio karma, isso não quer dizer que a gente está culpando a vítima, gente. Porque muitas vezes a gente não dá para falar isso, porque o sujeito já entende logo assim, pô, mas está culpando a vítima? Não é isso. Para você a gente entender karma, a gente precisa tirar o registro da culpa como normalmente ele é usado. Porque é causas e condições. Se eu pego um negócio aqui e eu derrubo assim, cai, isso não foi a culpa do coisa cair. É um negócio que a gente chama de lei da gravidade que faz. Então, entendendo o karma nesse sentido de uma lei natural, enquanto a gente tiver delusão de separatividade, a gente está em causas e condições. Isso é chamado karma. Então, ah, aí tem alguns pressupostos, né? A gente tem que acreditar que a gente não acaba na morte física, a gente tem que acreditar que esse contínuo consciência não começou a 0 quilômetro. Tem um monte de coisa por trás para isso fazer um sentido. Mas a gente outra coisa, no Calama é muito bom aquele, porque eu acho o budismo mais cético do que a própria ciência. A ciência tem crenças de pressupostos e esquece. O Alan Wallace bate muito nisso, na minha opinião, com razão. Entendeu? Porque você chega e fala, tudo bem, a ciência fez uma grande modificação de controle, coisa do mundo externo. Claro, não é inegável isso, né? Isso não tem a menor dúvida. Agora, ela sabe exatamente como é que opera a mente? Ah, ela não sabe. A impressão que eu tenho é que a psiquiatria tem muita coisa de usar uma bala de canhão que para acertar uma mosca, acerta. Mas às vezes o cara tem efeitos colaterais, entendeu? A impressão que eu tenho é que a mente é essa desconhecida ainda. Então, eu acho que o Certeza. budismo é um caminho que a gente fala, poxa, a gente quer investigar a mente. Não tem muitos caminhos. Aí você fala, mas pode ser que realmente a gente tenha uma consciência não dual, em que vai ter cognição, mas essa cognição não é autocentrada. Eu falo, nossa senhora, que coisa estranha. Mas eu confio nisso, sabe? De que realmente é possível ter uma. Aí a gente vai cada vez tendo, como falou, aquela coisa, se alguém nos ofende e a gente não altera muito, isso deve ser, né, só não deve dar muito orgulho, que é outro veneno, mas deve ser legal, né? Você chega e fala, nossa senhora, é possível ter cognição realmente não tão autocentrada. É Mas você continua tendo libertador. cognição, você ouviu, você deu um significado, o sujeito realmente era um cara horroroso, querendo fazer, e você falou, não. Você realmente não. Né? É, A é gente dá a libertador. sensação que é possível a gente ter um pouco mais de liberdade. Sem dúvida, é libertador, sim. E aí a gente, quando percebe tudo isso, né, não tem esse ser, e a gente tem a sabedoria, a gente vai encontrar os meios de agir para ajudar as pessoas que são as vítimas e que estão em sofrimento, bem como ajudar o que é o algoz. Tem o poema do Thich Nhat Hanh que é maravilhoso, né? Que é um poema que eu amo muito, muito, muito. Chama-me pelos meus verdadeiros nomes. Não sei se vocês já leram. É muito precioso. Ele toca assim direto no meu coração, assim. Eu acho muito lindo. Se der tempo no fim, eu leio para a gente, se não, eu compartilho depois, tá bom? Vamos seguir com a nossa leitura, que ele vai trazer mais elementos para falar para nós sobre esses temas que a Ana trouxe, o Roberto, a Cris, né? E todos nós estamos contemplando. Então, vamos seguir mais um pouquinho. O cultivo da bodhicitta absoluta O cultivo da bodhicitta absoluta destina-se a neutralizar a fixação ao eu por meio da realização da vacuidade, da ausência de existência inerente dos fenômenos, incluindo você. A prática da bodhicitta relativa destina-se a neutralizar o autocentramento. Em poucas palavras, isso é a iluminação. Toda a prática budista, incluindo Dzogchen, Mahamudra e Vajrayana,
visa apenas a essas duas coisas, bodhicitta absoluta e a relativa. A eficácia da prática é medida pela diminuição da fixação ao eu e do autocentramento, a diminuição do autocentramento também. Os dois primeiros pontos do treinamento da mente em 7 pontos abrangem o coração da teoria e da prática budista. Por que você precisaria de algo mais? Os 5 pontos restantes são práticas para o dia a dia. Esses 5 pontos se destinam a cultivar uma maneira de se envolver com eventos do dia a dia que sustente e nutra o progresso obtido através da meditação formal. Em vez de ver sua prática espiritual se deteriorando no desgaste da vida cotidiana ou mantida como uma entidade compartimentalizada e separada, o objetivo dos próximos 5 pontos é integrar plenamente a prática espiritual na vida ativa, de modo que se apoiem mutuamente. Os 5 pontos restantes do treinamento da mente abordam o problema endêmico do colapso espiritual diante da adversidade. Shantideva, no Guia de Modo de Vida do Bodhisattva, aponta o impulso mental que incinera os méritos como um maçarico, a raiva. Olha aí. Impulso mental que incinera nossos méritos, né? Quando a raiva agarra a mente, ela dissipa o mérito, o repositório mental do poder espiritual. A tradição budista diz que a virtude surge facilmente em uma mente fortalecida pelo mérito. Se quisermos amadurecer espiritualmente, fazer realmente algum progresso e não continuar girando a esteira do samsara como ratos, precisamos aprender a lidar com a raiva. Como diz o ditado, mesmo que você vença uma corrida de ratos, você ainda é um rato. Lidar com a raiva significa aprender a lidar com as adversidades da vida cotidiana de maneira eficaz. Jime Tempenima, mestre tibetano de Dzogchen, no início do século XX, ofereceu este conselho quintessencial. Para não apenas evitar que todas as circunstâncias desfavoráveis e adversidades aflijam sua mente, mas também para produzir uma sensação de bom ânimo, você deveria pôr um ponto final à experiência de aversão aos obstáculos internos e externos, doenças, inimigos, espíritos, fofocas maldosas, etc., externamente. Pratique ver tudo apenas de forma agradável. Para que isso aconteça, você deve parar de ver situações prejudiciais como algo errado e, sim, fazer todo o esforço para vê-las como valiosas. É a forma como as nossas mentes apreendem as situações que as tornam agradáveis ou desagradáveis. Esse é um aspecto que eu acho que a prática que nós fizemos hoje, ela vem nos apoiar nessa compreensão, sabe? Porque quando o Lama, durante a prática formal, ele nos diz para observar a base sobre a qual essas aparências surgem e se reificam, a base sobre a qual o eu surge, por exemplo. A gente olha para essa base, percebe essa imputação de um conceito, de um rótulo, e aí surge essa aparência, a gente se reifica nela. Essa base, por si só, é neutra, né? Ela não é agradável ou desagradável. Ela serve para o surgimento do eu e dos objetos todos, das outras pessoas e dos objetos todos. A aparência que surge como uma aparência, ela é destituída de ser agradável ou desagradável, útil ou inútil. Ela surge só como uma aparência. Ela passa a surgir como algo quando nós a designamos conceitualmente, atribuímos a ela uma utilidade, um lugar na nossa vida, e aí nós nos apegamos a ela, essa aparência que surgiu, né? Seja uma aparência de uma pessoa, de um objeto. Nós nos apegamos a ela, aí nós reificamos o eu que precisa desse objeto, ou dessa pessoa, desse ser, o que for. E aí isso vai construindo essa trama infinita de sofrimento, né? E aí, para conseguir olhar para isso, para todas as aparências como agradáveis, a gente tem que dar um passo muito atrás, né? Antes dos rótulos, porque se a gente rotula e já se relaciona a partir dessa designação conceitual, aquilo vai ter um lugar na nossa frente, na nossa vida que vai ser bom ou ruim, não é? Vocês concordam? Como é que a gente vai ver aquilo que agora a gente pensa que é ruim como agradável?
Enquanto nós designarmos conceitualmente, atribuímos a designarmos a essa aparência esse lugar na minha vida, esse lugar na minha paisagem mental, ela vai ter essa característica, né, de ser agradável ou desagradável. Se eu consigo destituir essa aparência de todos esses valores, esses rótulos, aí ela pode surgir como neutra, né? Ou vendo, girando a nossa mente, contemplando de um outro aspecto, a gente pode até compreender a mesma aparência que hoje é para a gente desagradável como agradável. Então, é simples, mas é difícil, né? Porque eu acho que não é complicado entender. O difícil é realizar, né? É conseguir fazer isso. Mas a gente pode, é possível, né? É isso que ele está dizendo para a gente, assim. E aí a gente precisa tentar pôr em prática, né? Fazer, seguir as orientações, para ver se isso funciona. E aí a gente vai perceber, né? Vai ver se realmente funciona ou não. Dentro do meu caminho, falando pessoalmente, eu percebo que funciona. Agora, cada um de nós aqui vai precisar fazer o próprio caminho, né? Para depois falar com os outros, olha, para mim também funciona, né? E Aline, assim, talvez ajude a gente ter uma prática de ver a vigília como se fosse um pouco como sonho. Porque às vezes a uhum, gente vê como agradável uma coisa, por exemplo, você vê uma coisa horrorosa, né? Como a Ana estava contando, né? O sujeito manda bomba no pessoal que estava ajudando. Olha, entendeu? Não é bem agradável, não vai ser agradável em nenhum aspecto, entendeu? de Você forma pode chegar e alguma. falar, olha, você, na equanimidade, faz com que a energia não se oscile muito, porque você percebe que no Sansara não tem solução. Mas, então eu acho que talvez, entendeu? Em vez de a gente achar Uhum, tudo agradável, talvez a gente possa ver como se fosse um tipo de sonho. Você fala, olha, sim, imagina que a gente vai ter um pesadelo hoje à noite. É chato, ninguém vai gostar. Mas se for um pesadelo à noite, a gente acorda de manhã e vai olhar e fala: Isso não aconteceu, eu acordei, era só minha cabeça, não teve nada. Ninguém vai sim, ficar desesperado, né? E assim fala: Poxa, a gente vai ter um pesadelo, mas a gente vai acordar. A gente vai acordar e vai falar: Foi só um pesadelo da nossa cabeça. A gente reificou um mundo externo e interno quando estava dormindo. Entendeu? exato. Então, eu Nesse acho. ponto, é isso mesmo, Roberto. Nesse ponto que a gente chegou até aqui, né, dessa realização, vamos dizer assim, né, da bodhicitta relativa, a gente já cobriu se a gente estivesse realizando realmente cada uma dessas etapas, né, nós já conseguiríamos ver a vigília como uma experiência de sonho. Porque isso é a bodhicitta absoluta, né? A gente consegue essa percepção e essa forma de visão da nossa experiência em vigília quando nós vamos conseguir, né? Quando nós estivermos repousando na consciência primordial, repousando em Ripa, na mente do Buda, né? Na mente búdica, na consciência búdica. Quando a gente estiver nessa experiência, que é a realização da Bodhisattva absoluta, a gente vai conseguir ver essas experiências de vigília como experiências de sonho. Aí talvez seja possível perceber tudo como agradável, não sei, né? Não cheguei lá. Mas eu acho que tem tudo. Tem a diferença de agradável e desagradável, vai Exato, ser não tem diferença. ressignificada, não mais da forma como a gente tem agora, né? Que a gente está Exatamente. com a separação, e é É, óbvio que a gente sente coisas melhores que outras. Se eu estou com uma dor, é desagradável. Se eu estou com algum prazer, é agradável. Então, sem dúvida. eu acho que a gente ressignifica o que seja agradável ou desagradável de uma forma diferente do que a gente tem agora como ser senciente. Exatamente. É porque quando a gente muda essa ideia, né? Mas como que eu vou ver isso como agradável? A gente está nessa relação, né? Dual e de construção a partir de uma aparência que surge. Sim, Aninha ou Paulo? Eu ouvi um comentário do Mingyur Rinpoche que eu achei muito interessante. Ele falou que ele adorava meditação, mas ele era preguiçoso. Então, ele gostava, mas não tinha paciência de fazer a prática, né? E ele também tinha pânico, né, quando menino. E aí diz que o pânico fez amizade com a preguiça e não estava formado o salseiro, né? Aí chegou um momento em que ele, até com a orientação do pai dele, e tudo, ele acabou se dando conta, né, de que aquela preguiça e o pânico junto não ia chegar a lugar nenhum, né? E aí acabou dando uma virada de chave e descobrindo que o pânico
podia ajudá-lo a lembrar, então, de olhar para aquilo como algo vazio e ver aquilo se dissolver. Então acabou ele trazendo o pânico como uma ajuda para ele avançar na meditação. E aí, claro, no nosso nível pequeno aqui do cotidiano, eu acho que as pequenas coisas, né, não as gigantes como a Ana coloca, as pequenas irritaçõezinhas ou apegozinhos do cotidiano, é bom a gente lembrar, estar atento de olhar, então isso é uma irritação, olha como ela, por que que eu estou me irritando com isso e qual é o sentido? Aí começa a aliviar um pouco essas reações todas, né? Com certeza, com certeza. Muito lindo, né, de ouvir a experiência de um mestre assim, né? Muito lindo, porque é possível, né? E olha, transformar a diversidade em caminho, né? Uma mesma experiência, um outro posicionamento de olhar, né? De mente, e uma outra forma de usar isso, né? É muito precioso que a gente também possa fazer isso, né? Com as nossas dificuldades, transformá-las em caminho para a nossa prática. Isso a gente vai cobrir a partir do ponto 5. Sim, Darcy, por favor. Eu tenho experimentado na minha vida, claro que às vezes eu me perco, a seguinte posição de mente. Tudo que acontece na minha vida, tudo que eu vejo em televisão, tudo que ocorre de uma maneira geral, inclusive no meu corpo, às vezes eu estou com dor aqui, tudo isso é efêmero, tudo isso tem um começo, que às vezes eu não sei quando começa, mas quando vejo já começou, tem um ápice e depois isso se vai. Mas existe um algo, um quê, ou alguém, ou qualquer coisa que percebe toda essa coisa acontecendo, que continua sendo a mesma coisa, sempre. Ela não muda. E, portanto, cada vez mais eu tento chegar mais próximo dessa coisa que não muda, que deve ser a minha verdadeira natureza. Então, uma coisa é ter a inteligência espiritual estudando com vocês. A outra coisa é ter a vivência espiritual colocando isso que eu aprendo na prática do dia a dia. Tem ajudado muito, mas uma coisa sem a outra não faz sentido. Maravilhoso, obrigada, Darcy. Muito bom. Vamos seguir, gente, que eu acho que hoje nós vamos cobrir esse restinho. Muito bom, né? Ouvir a experiência de cada um. Treinando dessa maneira, você se tornará gentil, tranquilo e corajoso. Não haverá obstáculos para a sua prática espiritual. Todas as circunstâncias desfavoráveis surgirão como esplêndidas e auspiciosas, e sua mente se contentará continuamente com a alegria da serenidade. Para seguir um caminho espiritual em uma era degenerada, uma armadura como essa é indispensável. Se a prática espiritual for interrompida sempre que for atingida por uma adversidade, anos de prática não produzirão resultado, apenas frustração e decepção. Isso não pode ser computado como má sorte ou falha na prática que foi ensinada. A capacidade de transformar a adversidade em caminho é absolutamente imperativa para que a prática espiritual floresça. Transformar as adversidades em caminho é o tema do terceiro ponto do treinamento da mente. É possível alcançar a iluminação nessas circunstâncias e nesta vida? A iluminação não acontece em um único flash. Não é uma proposição de tudo ou nada. Há muitas etapas de realização antes da iluminação de um Buda. Atingir a quiescência meditativa, o shamatha, reconhecer a consciência primordial, cultivar o coração para que a bodhicitta, o espírito do despertar, possa surgir sem esforço. Essas etapas são os temas centrais da prática budista tibetana. O treinamento da mente em 7 pontos é uma síntese de práticas voltadas para a realização da iluminação, etapa por etapa.
Se o despertar espiritual for nossa maior prioridade, nossa maior paixão, a iluminação é possível. O que é necessário é um apetite voraz pelo Dharma, que consuma cada segundo de nossa vida, que transforme toda a nossa vida em prática espiritual. O Dharma não é apenas sentar de pernas cruzadas e acompanhar a respiração, observar a mente ou fazer as práticas de visualização. O Dharma também inclui o que normalmente poderíamos chamar de tempo morto, momentos em que a riqueza de compreensão pode brotar. O Dharma inclui ser engenhoso, fazer o que puder em meio aos obstáculos que surgirem. Quanto mais vorazes nos tornarmos, mais oportunidades veremos para transformar toda a vida em Dharma. Não precisa se tornar monge ou monja para alcançar a iluminação. Não é necessário passar a vida em retiro. O que é necessário é a voracidade. Transformar toda a vida, a família, o trabalho, o bem e o mal, tudo em Dharma. Então, essa é a orientação preciosa que o Lama traz para a gente, né? E é muito, eu acho muito fantástico, assim, eu acho que esse ensinamento é muito, muito, muito precioso, muito valioso para o nosso caminho, porque às vezes a gente pode ter essa ideia, né? Eu acho que a gente não tem mais isso, assim, mas essa ideia de que a prática budista é a prática que acontece enquanto a gente está reunido, enquanto sangue, ou enquanto está na meditação formal. Mas a gente poder levantar dos encontros da sanga, da nossa prática formal, levantar e nos mover lá no mundo, nas nossas relações todas, a partir da compreensão que o Dharma nos traz, é muito precioso, né? Aí a gente segue praticando, porque tudo vira prática. Então, não tem desculpa se eu estou sem tempo de praticar, tudo vira prática, né? E é muito precioso o Lama nos ensinar dessa forma, a transformar tudo na nossa prática do Dharma, né? Eu acho muito fantástico, assim. Então, até aqui a gente cobriu esses dois primeiros pontos, que tratam mais especificamente dessa prática formal, claro que nos traz um conteúdo e a desenvolvimento de meios hábeis para nos relacionarmos no mundo, mas a gente vai se desenvolver a partir da prática formal, principalmente. A gente vai cultivar a bodhicitta absoluta a partir da quiescência trazida com shamatha, que só vai ser possível sentado em prática formal, né? Sentado na meditação formal. Aí a gente vai trazer as investigações de Vipassana, investigando a natureza da realidade, todos os fenômenos. Isso vai trazendo para a gente os elementos para a realização de bodhicitta absoluta. Precisa ser em prática formal, né? Na bodhicitta relativa, a gente vai cultivar com as quatro incomensuráveis, sentados em meditação. E quando a gente levantar, a gente vai tentar nos mover, engajar no mundo, interagir com as pessoas e com os seres a partir dessas qualidades. Então, até aqui, a gente contemplou esses aspectos, a gente teve elementos para praticar na almofada, e agora, a partir do terceiro ponto, o Lama vai trazer para a gente, ensinar para a gente as formas de manter essa compreensão e esse movimento do Dharma no nosso íntimo, né, no nosso interior, nas nossas relações com o mundo. Como que a gente vai transformar, no terceiro ponto que a gente começa a cobrir na semana que vem, como que a gente vai transformar a adversidade em caminho. Ele vai pegar na nossa mão e nos ensinar, né? Então, acho que vale a pena a gente seguir contemplando, né? Tudo bem? Alguém mais quer falar? Quer fazer alguma observação desses dois primeiros pontos até aqui? Foi a parte mais longa, na verdade, é a parte mais longa do livro, né? Os 5 pontos seguintes são bem mais curtinhos, assim. Se não querem falar, a gente pode encerrar daqui a pouquinho, né? Deixa eu ver se eu acho o poema do Thich Nhat Hanh, que é muito, muito lindo. Aí você já, rapidinho. Não, quem nunca viu, eu achei aqui na parte mais fácil para mim, que é na página do lugar. Quem já conhece vai ver de novo, né, gente? Rapidinho. Aí eu vou ler para a gente. Então, por favor, me chame pelos meus verdadeiros nomes.
É um poema meditação do Thich Nhat Hanh. Aqui na página do lugar, eles trazem uma explicação super linda. Depois, se vocês quiserem ler, vale a pena, que está muito lindo, realmente. Por favor, me chame pelos meus verdadeiros nomes. Não digam que parto amanhã, porque hoje ainda estou chegando. Olhe profundamente, a cada segundo estou chegando, para ser um botão de flor em um ramo de primavera, para ser um passarinho com asas ainda frágeis, aprendendo a cantar em meu novo ninho, para ser uma lagarta no coração de uma flor, para ser uma joia escondida na pedra. Estou ainda chegando para rir e chorar, para ter medo e esperança. O ritmo do meu coração é o nascimento e a morte de tudo que é vivo. Sou a libélula em metamorfose na superfície do rio, e sou o pássaro que mergulha no ar para engolir a libélula. Sou a rã que nada feliz nas águas claras de uma lagoa, e sou a cobra que silenciosamente se alimenta da rã. Sou a criança em Uganda, só pele e osso, minhas pernas tão finas como varas de bambu. E sou o comerciante de armas que vende armamento letal para Uganda. Eu sou a menina de 12 anos, refugiada em um pequeno barco, que se atira no oceano depois de ser estuprada por um pirata do mar. E sou o pirata, meu coração ainda não é capaz de ver e amar. Eu sou um membro de uma gangue com muito poder em minhas mãos, e sou o homem que tem que pagar sua dívida de sangue para o meu povo, morrendo lentamente num campo de trabalho forçado. Minha alegria é como a primavera, tão cálida que faz as flores se abrirem por toda a terra. Minha dor é como um rio de lágrimas, tão vasto que enche os 4 oceanos. Por favor, me chame pelos meus verdadeiros nomes, para que eu ouça todos os meus gritos e risadas de uma só vez, para que eu veja que minha alegria e minha dor são uma só. Por favor, me chame pelos meus verdadeiros nomes, para que eu possa despertar e a porta do meu coração possa ser deixada aberta, a porta da compaixão. É muito lindo, né? Eu acho muito lindo esse poema do Thich Nhat Hanh. Ele é muito precioso, né? É uma compaixão Mahakaruna, né? Uma compaixão incomensurável, assim, que abarca todos, né? As vítimas e os algozes, e é a realização de Bodhicitta relativa, né? É uma coisa que vale a gente contemplar, eu acho. Tudo bem, gente? Então, a gente começou hoje nosso encontro com a prática do Lama Alan Wallace, que traz para a gente a Bodhicitta absoluta, e a gente encerra nosso encontro com o poema do Thich Nhat Hanh, trazendo para a gente a realização da Bodhicitta relativa, né? Muito precioso, obrigada pelo tempo juntos, né? Vamos dedicar nossas práticas, nossos méritos, antes da gente se despedir, e antes que nossos méritos se percam. Então, vamos lá. Dedicação de méritos. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar todos os seres. Sonandita Jezipani Tolene Pedra Nampanjeshin Keganati Balon Trubai Si Petzole Droa Droashu. Prece de longa vida ao Lama Alan Wallace, que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daquele que sustenta os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jamvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol.
Ó Mestre, possam sua longevidade, seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyoadini Inyududa Ogyalamadu Yune Doadiki Magopale Salagopa Show. Tudo bem, pessoal? Então, encerramos por aqui. Nos vemos semana que vem, tá bom?